Se há uma pergunta que até hoje deixa os arqueólogos perplexos, é esta: como os antigos egípcios construíram aquelas magníficas pirâmides? Pelo que sabemos hoje, seus recursos eram bastante limitados, especialmente em termos de ferramentas e materiais de construção. Ainda não temos uma resposta totalmente satisfatória, mas temos algumas teorias incríveis que valem a pena ser consideradas. O principal candidato entre essas teorias envolve o emprego de uma estratégia sorrateira por parte dos egípcios inteligentes. Imagine o seguinte: eles construíram um monte inclinado e curvo feito de tijolos, terra e areia, circundado à futura pirâmide. À medida que a pirâmide ficava cada vez mais alta, eles simplesmente aumentavam a altura e o comprimento dessa estrutura maluca. É como se estivessem jogando um antigo jogo de Jenga. Como eles levaram esses enormes blocos de pedra até lá? Bem, de acordo com o lendário historiador grego antigo Heródoto, eles usavam trenós, rolos e alavancas. Parece que eles transformaram a construção em um jogo de cabo de guerra superdimensionado. E adivinhe só, Heródoto também afirmou que a Grande Pirâmide, você sabe, a de Gizé, o avô de todas elas, levou impressionantes 20 anos para ser construída. E tem mais, Heródoto também nos deu um número fantástico. Supostamente 100 mil homens estavam envolvidos nessa extravagância da pirâmide. Será que eles contrataram toda a população egípcia? Bem, isso pode não ser tão absurdo quanto parece. Esses homens provavelmente eram, em sua maioria, fazendeiros, portanto, provavelmente se concentravam nas pirâmides quando não havia muito trabalho a ser feito nos campos. Você sabe, como na época das cheias do Rio Nilo. Obviamente, os especialistas da comunidade arqueológica tinham algo a acrescentar a essa teoria. No final do século XX, eles descobriram algumas evidências que sugerem que a força de trabalho poderia ter sido menor e mais permanente do que se pensava antes. Em vez de um exército maciço de 100 mil construtores de pirâmides, eles propuseram que uma equipe modesta de cerca de 20 mil trabalhadores, acompanhada por pessoal de apoio como padeiros, médicos e até mesmo líderes espirituais, poderia ter realizado o trabalho. Havia também uma teoria que afirmava que as pirâmides foram de fato construídas de cima para baixo. Ela sugeria que essas estruturas colossais nada mais eram do que colinas isoladas usadas como pedreiras. Supostamente as pedras eram retiradas dessas colinas, e com o tempo, engenheiros concorrentes assumiram o comando e as transformaram nas pirâmides icônicas que conhecemos hoje. Agora, antes que você descarte essa teoria como uma fantasia selvagem, algumas pessoas acharam que ela não era completamente maluca. Afinal de contas, há casos em que existem colinas isoladas. Portanto, talvez essa teoria tenha um pequeno vislumbre de verdade. Independentemente de envolver a construção de rampas ou cronogramas de trabalho engenhosos, uma coisa é certa: essas pirâmides definitivamente deixaram sua marca na história e em nossa imaginação. Por falar em mistérios egípcios antigos, há um obelisco gigantesco e inacabado no Egito Antigo, e os cientistas estão tentando descobrir como ele foi moldado. Agora, algumas pessoas sugerem que nossos diligentes ancestrais usavam martelos manuais para fazer o trabalho. No entanto, um especialista tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ele argumenta que, se dermos uma olhada mais de perto no padrão deixado pela ferramenta de modelagem, percebemos algo peculiar. As paredes das trincheiras que cercam o obelisco apresentam um padrão limpo e homogêneo, o que é bastante improvável se elas tiverem sido marteladas por meras mãos mortais. De acordo com esse especialista, essas estrias horizontais geralmente são o resultado de uma ferramenta que faz pausas ao remover o material, deixando sua marca na superfície. Mas espere, tem mais. Imagine a ferramenta sendo balançada para frente e para trás contra as paredes da vala, removendo os resíduos para evitar que a vala se estreite. Bem, nesse caso, a ferramenta pode ter deixado algumas estrias horizontais estranhas no local onde foi pressionada contra a parede lateral. Isso parece ser uma tecnologia sofisticada, não acha? E adivinhe só, os egípcios da dinastia provavelmente não tinham acesso a esse tipo de know-how. Outro egiptólogo famoso do passado também descobriu um monte de brocas durante suas aventuras. Embora as brocas reais estejam faltando, sua coleção abriga esses restos peculiares de núcleos feitos de calcário, alabastro e até granito. No entanto, essas construções não são as únicas coisas incríveis que os antigos egípcios deixaram para trás. Acontece que os egípcios foram as mentes geniais por trás da criação do espelho de mão. Sim, aquele pequeno espelho que você usa todos os dias para se ver. Mas aqui está a reviravolta. Esses espelhos eram como peças de arte. Eles eram decorados com inscrições e figuras. Mas isso não é tudo. Os egípcios tinham uma séria preocupação com sua aparência. Eles sabiam da importância da higiene pessoal e de uma aparência fabulosa. Assim, em sua busca por dentes brancos, eles inventaram as escovas e o creme dental. Os problemas dentários eram bastante comuns naquela época, e seus sorrisos não eram exatamente brancos. A odontologia não era o ponto forte deles, veja bem. Talvez suas mentes estivessem distraídas com toda aquela construção de pirâmides.
Isso não significa que essas receitas antigas de pasta de dente não fossem incríveis. Uma mistura deliciosa incluía sal grosso, hortelã, pétalas de íris secas e pimenta. Alguns dentistas corajosos do século XXI experimentaram essa receita, e ela funcionou muito bem. As cinzas moídas também foram usadas em outra receita para criar uma pasta de limpeza de dentes. Como não havia hortelã, isso não ajudava muito no hálito. Foi então que os geniais egípcios criaram as primeiras pastilhas de menta para o hálito do mundo. Eles faziam pastilhas com especiarias aquecidas, como a canela, e as misturavam com mel. Agora vamos mudar o foco para a decoração da casa, no estilo egípcio. Eles certamente levaram a ornamentação para o próximo nível. Embora o conceito de decoração de móveis tenha começado na Mesopotâmia, os egípcios o elevaram a outro patamar. Eles fizeram de tudo, com cores diferentes de tinta e até desenvolveram várias gramaturas de papel. Ah, e não vamos nos esquecer dos lindos tapetes de área que todos nós temos em nossas casas hoje. Adivinhe quem teve essa ideia? Sim, os egípcios. Eles usaram a versátil planta papiro para fazer esses tapetes aconchegantes. E, por falar em tendências, os egípcios adoravam suas bugigangas. Eles tinham uma variedade de pequenas figuras em forma de gatos, cachorros e pessoas. Essas estátuas eram feitas de vários materiais, desde a simples lama seca ao sol até o ouro de alto brilho. Tudo dependia de quão rico você fosse. Os egípcios também se dedicavam à agricultura e sabiam que a água limpa era essencial para suas plantações e animais. É por isso que eles criaram algumas invenções e técnicas interessantes para garantir que suas terras fossem férteis e suas plantas ficassem felizes. Em primeiro lugar, eles tiveram a ideia genial de usar arados puxados por bois. Eles tinham dois tipos de arados, o pesado e o leve. O arado pesado se destacava, abrindo sulcos profundos no solo, enquanto o arado mais leve seguia atrás, afofando a terra. Mas eles não paravam por aí. Depois de arar, os egípcios quebravam os torrões de terra e semeavam as fileiras com sementes. Para que essas sementes fossem bem esmagadas nos sulcos, eles levavam o gado pelo campo, fechando efetivamente os sulcos. Mas todo esse trabalho árduo seria inútil se suas sementes fossem tão secas quanto o Saara. É aí que a irrigação entra em ação. Os egípcios eram tão bons nisso que outras culturas, como os gregos e os romanos, não puderam deixar de copiar suas técnicas. Agora vamos falar sobre a maravilhosa arquitetura do Egito Antigo. Essas pessoas não eram apenas agricultores habilidosos, eram também mestres da arquitetura. Eles construíram esses canais sofisticados para transportar água para as fazendas e vilarejos. E cara, eles sabiam como deixar esses canais bonitos. Imagine-se passeando por um canal repleto de estruturas ornamentadas. O faraó Ramsés, o Grande, foi um grande superador quando se tratava de construção. Uma de suas criações alucinantes foi a construção localizada em Abu Simbel. Esse edifício foi projetado de modo que 2 vezes por ano o sol brilhasse diretamente nele e iluminasse a estátua de Ramsés. E não vamos nos esquecer do arco com mísulas. Sem essa joia arquitetônica, estaríamos perdendo algumas estruturas impressionantes como a Grande Pirâmide. Os egípcios sabiam como fazer com que as coisas ficassem altas e orgulhosas, graças à sua engenharia e à sua habilidade de construção. Eles construíram grandes salões e santuários internos que fazem você ficar de queixo caído. E alguns desses templos funcionavam também como observatórios astronômicos. Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas. Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito. Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto os 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros Apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros Apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios.
Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros ápis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro ápis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas. Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa. As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica. Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia. Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão.
Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria. Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão. Uma história conta que 2 meninos gêmeos maias adoravam jogar bola. Claro, eles eram muito bons nisso, mas também faziam muito barulho quando jogavam. Os lordes do submundo logo se incomodaram com o barulho e convocaram os 2 meninos para o submundo, um lugar que os maias chamavam de Xibalbá. Assim que os meninos chegaram ao seu destino sombrio, foram submetidos a uma série de testes. Logo, os inexperientes meninos gêmeos falharam nos testes e perderam a vida. Mas isso não foi em vão. Esse triste acontecimento resultou no surgimento de uma bela árvore frutífera. Logo, uma jovem mulher viu uma bela fruta nessa árvore e se aproximou para colhê-la. Diz a lenda que logo depois disso ela deu à luz outro par de meninos gêmeos chamados Unarpu e Ixbalanque. Assim como seus ancestrais, esses gêmeos eram ótimos jogadores de bola, mas eram igualmente barulhentos e os lordes do submundo ficaram irritados novamente. Eles decidiram pedir a esse par de gêmeos que fosse jogar uma partida no submundo, na esperança de se livrar deles também. Quando os gêmeos chegaram, os lordes os enviaram por vários lugares assustadores. O primeiro foi a Casa Escura, que era como um breu. Em seguida, eles passaram pela Casa das Facas, onde tiveram que evitar se machucar. Em seguida, os gêmeos fizeram uma fogueira na Casa do Frio para não congelar e passaram pela Casa dos Jaguares, onde enganaram os animais para que não os comessem. Por fim, eles entraram na Casa dos Morcegos, onde pareciam ter perdido a sorte. Um dos morcegos conseguiu fugir com a cabeça de Unarpu. Os lordes então desafiaram os gêmeos a jogar bola com eles, mas os meninos estavam claramente em desvantagem. Ixbalanque colocou uma tartaruga nos ombros de Unarpu para compensar sua cabeça perdida, e eles começaram a jogar. Quando os lordes se distraíram com um animal perto da quadra, Ixbalanque roubou a cabeça de seu irmão e a colocou de volta no lugar. Para a irritação dos lordes, os gêmeos conseguiram empatar o jogo. Unarpu e Ixbalanque continuaram a fazer uma série de truques para os lordes do submundo. Um deles envolvia Ixbalanque ferir o Unarpu e depois trazê-lo de volta à vida. Os lordes ficaram tão impressionados com o desempenho dos gêmeos que pediram que eles fizessem o mesmo truque com eles. É claro que os gêmeos concordaram, mas depois de realizar o truque em alguns dos lordes, eles se recusaram a reanimá-los. Vendo o que havia acontecido, os lordes do submundo admitiram a derrota e imploraram por suas vidas, prometendo nunca mais intervir na vida das pessoas. Unarpu e Ixbalanque ficaram felizes por terem vingado seus ancestrais e conquistado o respeito dos lordes.
Diz a lenda que os Lordes do Céu ficaram tão impressionados com os gêmeos que os levaram para viver no céu, transformando-os na lua e no sol. A civilização maia foi uma das sociedades indígenas mais dominantes da história, e seu folclore e suas tradições ainda são descobertos e estudados atualmente. Eles viviam em um território chamado Mesoamérica, formado pelo México atual e por partes da América Central, como Guatemala, Belize, Honduras, Península de Yucatán e El Salvador. Eles viveram entre 1800 a 900 a.C. e 900 a 1500 d.C. Além de suas lendas impressionantes, os maias eram inventores muito habilidosos. Eles são conhecidos por seus calendários, sistemas de escrita, métodos agrícolas e esportes. Sua escrita, por exemplo, foi encontrada preservada em edifícios e monumentos de pedra, bem como em livros raros e cerâmicas. Trata-se de um sistema composto por mais de 800 hieróglifos em várias combinações. Dizia-se que cada um desses sinais representava uma sílaba. Seu sistema de escrita foi decifrado por acidente por Tatiana Proskuriakov, uma mulher americana que inicialmente estudou para ser arquiteta. Como não encontrou um emprego em sua área, ela acabou se tornando pesquisadora dos maias, apesar de não ter formação acadêmica para tal. Ela foi a primeira a perceber que o glifo maia do sapo levantado significava nascimento e que o glifo da dor de dente significava a data em que o rei subia ao trono. Isso tornou mais fácil para os cientistas identificar as datas de nascimento e os nomes dos governantes de uma dinastia maia específica. Eles também inventaram o conceito de zero, que é visto como uma das maiores inovações da matemática, da física e da história da humanidade. É claro que, já naquela época, as pessoas entendiam a ideia de não ter nada, mas o conceito de zero como um número é uma invenção relativamente nova. Um fato interessante sobre os maias é que eles gostavam muito de chapéus. Quanto maior fosse o seu chapéu, mais importante você parecia. Não só era uma espécie de declaração de moda, mas também fazia com que parecessem mais altos, o que era muito importante para a estética deles. Os maias também criaram um dos calendários mais intrincados e complexos da história da humanidade. Foi o primeiro a usar o zero como espaço reservado. Seu calendário terminava em 21 de dezembro de 2012, o que levou algumas pessoas a acreditarem que isso significava o fim do mundo. Obviamente, esse não era o caso. Aconteceu que a data coincidiu com o fim de um ciclo de anos maia. Mas, por mais avançados que fossem em ciência e astronomia, eles cometeram alguns erros. Um deles era a crença de que o mundo era plano. Sua teoria era de que os 4 cantos do mundo eram vigiados pelos senhores irmãos que impediam que o céu caísse sobre suas terras. No entanto, é de se tirar o chapéu para seus cardápios, pois eles eram conhecidos consumidores de chocolate. Eles transformaram o consumo de chocolate em uma forma de arte. No entanto, a bebida que eles faziam com ele não era exatamente como o chocolate quente que apreciamos hoje. Sua receita incluía a mistura de cacau com água, mel, pimenta, fubá e outros ingredientes para fazer uma bebida espumosa e picante. O ritual de beber cacau era uma parte crucial de suas celebrações. Ainda não terminamos de descobrir todas as partes incríveis de sua arquitetura e civilização. Há apenas alguns anos, uma pirâmide maia foi encontrada em Toniná, no estado mexicano de Chiapas. Estima-se que ela tenha mais de 1000 anos. A razão pela qual ela escapou dos arqueólogos por tanto tempo foi o fato de estar escondida sob o que se acreditava ser uma colina natural. As ruínas de 2 cidades maias foram descobertas recentemente no estado de Campeche. Por que não as encontramos até agora? Bem, elas estavam ocultas por uma vegetação muito densa, o que dificultou o acesso dos arqueólogos. Os maias não desapareceram simplesmente. Seus descendentes ainda estão por aí hoje, muitos deles optando por viver em suas terras ancestrais. Você pode encontrá-los na Guatemala, por exemplo, onde o povo maia constitui a maioria da população. Em geral, o grupo étnico maia contém pessoas que falam diferentes idiomas maias, como o Yucatec, Quiche, Quechua ou Mopan. Eles não tinham ideia do que era um dia de spa, mas os maias realmente gostavam de suar de vez em quando. Foram descobertas tendas de suor ao redor de antigos locais maias. Elas eram construídas de pedra ou adobe. Essas tendas eram uma parte essencial de seus rituais de limpeza e saúde. Uma das mais antigas tendas de suor foi encontrada em Cuello, no norte de Belize, e parece datar de 3.000 anos atrás. Uma das partes mais importantes da cultura maia era um jogo de bola que eles chamavam de pits. Ele tinha um significado tanto político quanto espiritual. Podemos ver quadras em partes importantes dos sítios arqueológicos maias. O principal objetivo do jogo era passar uma bola de borracha por um aro de pedra muito alto sem usar as mãos. Basicamente era uma combinação de futebol e basquete.
No entanto, podia ter consequências graves. O perdedor poderia às vezes até perder a própria vida. De fato, eram apostas altas. Por causa desse jogo e da necessidade de bolas saltitantes, o povo maia foi uma das primeiras culturas a usar a borracha. Eles a fabricavam usando látex natural. Havia diferentes tipos de borracha, dependendo das substâncias naturais com as quais o látex era misturado. E isso, meu amigo, é como a bola quica. Desculpe, mas você me conhece, não consegui resistir. Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby: procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadory. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion.
De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia. William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho. Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás. O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização. As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente momento para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Quer tentar também? A Grande Pirâmide de Gizé foi criada como local de descanso final do faraó Quéops do Antigo Egito. Segundo a lenda, o líder francês Napoleão entrou na Grande Pirâmide e voltou parecendo abalado e super pálido. Ele nunca revelou o que viu lá dentro, mas disse que o que quer que tenha sido o afetou pelo resto da vida.
Quando Napoleão entrou na pirâmide, ele teria caminhado por uma passagem super apertada e ascendente. Ele então passara por outra passagem conhecida como Grande Câmara. Esse corredor teria sido muito mais alto do que o anterior e também teria paralelepípedos. Aí, ele chegaria à Câmara do Rei, a peça central da Grande Pirâmide, que estava alinhada com enormes blocos de granito. Mas não teria parecido tão grande quanto podemos imaginar. Não há hieróglifos decorando suas paredes, pois os egípcios só começaram a decorar as câmaras funerárias das pirâmides muito depois. As tumbas do faraó no fundo da pirâmide também teriam sido preenchidas com tesouros, desde pedaços de ouro até as joias mais caras. Mas tudo isso teria sido saqueado há muito tempo. A única coisa que provavelmente teria sido deixada lá era um enorme sarcófago que teria certa vez contido a múmia do rei. Ele também teria que passar pela Câmara da Rainha. No entanto, essa sala provavelmente não tinha rainhas, já que as pirâmides geralmente eram construídas para apenas uma pessoa. Há túneis misteriosos que saem daqui. Até hoje, ninguém tem certeza para que eles serviam. E essa não é a única coisa misteriosa e assustadora que Napoleão pode ter encontrado, já que as histórias de faraós deixando maldições antigas sobre pirâmides são famosas. Muitas pirâmides tinham avisos escritos do lado de fora, contando coisas aterrorizantes que aconteceriam com aqueles que entrassem e perturbassem a paz. Podemos não saber exatamente o que Napoleão encontrou na Grande Pirâmide de Gizé que o assustou tanto, mas sabemos com certeza o que foi encontrado no túmulo de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó egípcio que tinha apenas 8 ou 9 anos quando subiu ao trono. Ele se tornou um fenômeno cultural quando seu túmulo foi descoberto quase completamente intacto em 1922. Sua pirâmide fica no Vale dos Reis em Tebas, atual Luxor, que fica no Egito. Ao contrário da Grande Pirâmide, a tumba de Tutancâmon estava coberta de belas decorações nas paredes. As paredes contavam a história de como ele viajaria para a vida após a morte através do submundo. Os egípcios acreditavam que todas as pessoas teriam que fazer essa jornada e, portanto, enchiam seus túmulos com objetos e pinturas para ajudá-las a chegar lá. Também existiam feitiços pintados nas paredes. Eles acreditavam que isso ajudaria as pessoas a passar para o próximo reino. Essa jornada seria bastante longa e, por esse motivo, os antigos egípcios também enchiam as pirâmides de comida. A pirâmide de Tutancâmon tinha 8 cestas de frutas. Até mesmo encontraram o fruto da palmeira do lá dentro. Os quartos estavam cheios de móveis, estátuas, roupas e bastões, entre um monte de outras coisas. Você provavelmente também encontraria muitas roupas e joias caras nas pirâmides. Os antigos egípcios queriam que seus ancestrais viajassem com estilo para a vida após a morte. Eles colocaram Tutancâmon em seu local de descanso final com mais de 50 peças de roupa, todas da mais alta qualidade. Havia túnicas, cachecóis, luvas e cocares, além de muitas joias. Pulseiras, pingentes, colares, anéis e escaravelhos para proteção foram encontrados lá dentro. Cada um deles era feito de ouro ou pedras preciosas. Havia também leques feitos de penas de avestruz para o faraó poder espantar o calor do quente sol egípcio. Mas a temperatura dentro das pirâmides nunca ultrapassava 20 graus Celsius. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de ar-condicionado incrível que ainda não entendemos completamente até hoje. A pirâmide de Tutancâmon também continha 130 bengalas feitas de ébano, marfim, prata e ouro para ajudá-lo em sua jornada. Havia 3 carruagens escondidas caso ele se cansasse de tanto caminhar. Também colocaram 11 remos em seu interior, mas não havia sinal de barco algum. As pirâmides estariam repletas dos aromas e perfumes favoritos do faraó. Durante a escavação da pirâmide de Tutancâmon, rapidamente ficou claro que ela havia sido saqueada durante os tempos antigos. Tinha danos nas portas e vestígios de óleos deixados em frascos vazios. Parece que alguém invadiu a pirâmide em busca de ouro e dos aromas, perfumes e óleos que haviam sido deixados para o rei Tut. Ainda havia um pouco de perfume que era feito de óleo de coco e incenso, deixado em uma garrafa. Parece que o faraó Tutancâmon adorava jogos de tabuleiro. Havia um conjunto de cené de viagem feito de marfim em sua pirâmide. Embora não saibamos ao certo exatamente como jogar esse jogo, descobrimos que era uma espécie de versão egípcia antiga do gamão. Um jogo para 2 jogadores, onde o objetivo era derrubar seu oponente do tabuleiro. Mas não sei bem com quem a múmia de Tutancâmon deveria jogar. Os antigos egípcios tinham alguns rituais que podem parecer muito estranhos para nós. Por exemplo, eles costumavam raspar as sobrancelhas se perdessem um gato.
Portanto, não é muito surpreendente que tenham colocado algumas coisas muito estranhas nas pirâmides. Os arqueólogos descobriram uma coleção de gatos e escaravelhos mumificados em pirâmides que datam de mais de 4.000 anos. Eles foram encontrados nas pirâmides de Saqqara, que fica no sul do Cairo. Também encontraram-se vários kits de maquiagem e espelhos. A maquiagem era usada orgulhosamente por homens e mulheres nos tempos do Egito Antigo. O delineador era o cosmético mais popular. A Pedra de Roseta foi uma das maiores descobertas já feitas em pirâmides. Foi encontrada por Napoleão Bonaparte e sua equipe. É uma rocha de granito preto que remonta a 196 a.C. Está transcrita em grego, demótico e hieroglífico. Quando foi traduzida em 1822, obtivemos a chave para entender os hieróglifos do Egito Antigo pela primeira vez. A descoberta da múmia da rainha Hatshepsut em 1903 mudou nossa compreensão dos egípcios para sempre. Depois que ela faleceu, seu sucessor Tutemés III removeu a maior parte das evidências de seu reinado. Então basicamente não sabíamos nada sobre a primeira grande líder feminina do Egito. Ela agora se tornou uma das poucas e mais famosas faraós do Egito. O faraó Quéops tinha até um barco inteiro em sua pirâmide. Arqueólogos descobriram mais de 1.200 peças de um barco gigante perto da grande pirâmide de Gizé. Eles reconstruíram o barco e tem incríveis 45 metros de comprimento. É provavelmente um barco solar que foi projetado para transportar o rei ressuscitado com a divindade Ra. Curiosidade: a pirâmide de Gizé é a última das 7 maravilhas do mundo antigo. As outras 6 são os jardins suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Templo de Ártemis, o Mausoléu de Halicarnasso, o Farol de Alexandria e a Estátua de Zeus. Essa pirâmide também foi a estrutura artificial mais alta do mundo por 3.800 anos e é a maior pirâmide do Egito. Foram necessários impressionantes 2,3 milhões de blocos de calcário e alguns pesavam até 80 toneladas. Foram precisos incríveis 100.000 trabalhadores e 23 anos para ser construída. Sua altura original era de 147 metros. Em 2017, os arqueólogos descobriram algo estranho na Grande Pirâmide do Egito. Há um espaço vazio oculto com pelo menos 30 metros de comprimento, e ninguém realmente sabe por que está lá ou o que realmente está dentro dele. Esse espaço estranho é a primeira estrutura interna descoberta dentro da pirâmide de 4.500 anos desde 1800. Os cientistas usaram raios cósmicos para detectar esse espaço, mas ainda não estão perto de descobrir o que há lá dentro. Os antigos egípcios tiveram muito cuidado ao construir as pirâmides, e tudo era estrategicamente colocado de forma estruturalmente sólida. Por isso, é super improvável que esse espaço tenha se formado por blocos que tenham caído ao longo do tempo. Muitas pirâmides também continham pequenas estatuetas chamadas Chabit. Elas representavam atendentes. Eles acreditavam que as Chabit viriam à vida para servir os faraós na vida após a morte. Mas é incrível que todas essas coisas realmente caibam dentro da pirâmide. Na verdade, não há uma enorme quantidade de espaço nessas estruturas. Elas são quase apenas rocha. Os mistérios sem resposta que cercam as civilizações antigas são fonte de inspiração para muitos teóricos da conspiração. Na verdade, alguns desses mistérios são tão interessantes que muitos de nós até acreditam neles ou gostariam de acreditar. Uma coisa é certa, porém: nenhuma dessas milhares de teorias da conspiração jamais foi... qual é a palavra? Ah, sim, censurada. Ou será que foi? Todos sabemos que a CIA fez algumas coisas questionáveis ao longo da história em prol da segurança nacional. Mas você não esperaria que um livro fosse uma ameaça nacional e internacional. A CIA recentemente liberou partes de um livro que fala sobre antigas civilizações perdidas e os eventos catastróficos que as fizeram desaparecer há milhares de anos. Este livro misterioso foi escrito em 1963 por um cara chamado Chan Thomas e seria publicado pela Emerson House em 1965, até que a CIA entrou em ação. Por alguma razão misteriosa, eles censuraram esse livro, que só foi lançado ao público recentemente. Mas aqui é onde fica interessante. O livro foi liberado em 2013 devido à Lei de Liberdade de Informação, porém não foi lançado ao público até 2016. No entanto, mesmo após lançado, levanta algumas questões. A versão original deste documento tinha 284 páginas, mas o ensaio lançado em PDF foi fortemente censurado, ficando com apenas 57 páginas.
ou seja, 1/5 do documento total. As páginas foram editadas antes de serem divulgadas ao público, para que ninguém notasse que havia páginas faltando. No entanto, não se sabe realmente por que este livro foi censurado inicialmente, mas tem algum conteúdo interessante que reuni aqui. O autor do livro tinha bastante imaginação e um enorme amor pelas civilizações antigas. E mesmo que o que ele tinha a dizer seja muito instigante, algumas coisas são simplesmente bizarras. Ele acreditava que nosso planeta estava preso em um ciclo interminável de mudanças de polos e deslocamentos da crosta terrestre que seriam responsáveis pelas extinções em massa de muitas civilizações que existiram há mais de 6.000 anos, mesmo antes dos sumérios. Ele acreditava que esses eventos causaram mais danos à Terra do que meteoros, e parece ter baseado sua teoria em alguns artefatos que existem ao redor do mundo, mas que na realidade não haviam sido notados até recentemente. Mas vou entrar nisso daqui a pouco. Essas extinções em massa sobre as quais o livro fala incluem o fim da Idade do Gelo, quando enormes camadas de gelo de 3 km de espessura desapareceram do norte da Europa, América do Norte e Canadá, e causaram a extinção de 100 espécies. E aqui está como o autor ilustra sua hipótese. Ele acredita que houve uma mudança de polo geomagnético, que causou modificações catastróficas tanto na atmosfera quanto na crosta terrestre, resultando na extinção de muitas civilizações ao longo do tempo. No entanto, mesmo que a mudança de polo geomagnético seja real, ela não aconteceria da noite para o dia, seria muito lentamente, apenas a cada poucas centenas de milhares de anos, de acordo com os cientistas. Mas é ainda mais complicado do que parece. É um fato bem conhecido que o Polo Norte fica em algum lugar acima do Alasca e o Polo Sul fica próximo ao centro da Antártida. Agora, esses são os polos geográficos e sempre serão o Norte e o Sul. No entanto, os polos magnéticos da Terra viraram algumas centenas de milhares de anos atrás. Então, se você tivesse uma bússola, digamos, 700.000 anos atrás, ela apontaria para o Sul e mostraria a Antártida. Mas o autor do livro tem uma teoria diferente. Ele acreditava que a virada dos polos magnéticos norte e sul não acontece a cada poucas centenas de milhares de anos, mas a cada 12.000 anos. E que essa virada ocorre em apenas algumas horas, causando um apocalipse catastrófico. Ele dizia que isso acontece como resultado de uma explosão dentro do núcleo terrestre. Essa explosão faria com que os polos magnéticos girassem, mas também com que a crosta terrestre se movesse. De acordo com o livro, devido a esses eventos catastróficos, muitos dos continentes da Terra que ficaram submersos subiram acima do nível do mar em apenas algumas horas. Bem, aqui é onde fica interessante. O autor também afirma que os Andes peruanos estavam sob o oceano antes da última mudança de polo. E mesmo que pareça improvável, já que os Andes estão aproximadamente 6.700 metros acima do nível do mar, foram encontradas evidências para apoiar essa afirmação no final dos anos 80. Os cientistas encontraram ossos e fósseis de baleias que dizem ter milhões de anos no topo dos Andes e nas montanhas do Himalaia. Também é sugerido no livro que o congelamento profundo pelo qual a Terra passou durante o evento Dryas recente fez com que a corrente do Golfo fosse interrompida, e ele aponta algumas evidências interessantes para apoiar essa teoria. Mamutes congelados foram encontrados presos em blocos de gelo com comida ainda na boca. Bem, isso é um verdadeiro mistério, porque o clima frio é da natureza deles, e eles estavam entre os poucos animais que poderiam realmente sobreviver na Era do Gelo. Então, o que poderia ter feito com que eles congelassem tão rapidamente? O documento descreve a Grande Pirâmide de Gizé como um verdadeiro enigma também. A Pirâmide de Gizé é feita de 2,5 milhões de blocos de pedra colocados uns sobre os outros com grande precisão. Sua base tem cerca de 230 metros de largura e sua altura é de mais de 137 metros. Até hoje, ainda não conseguimos explicar como ela foi construída. E é muito difícil entender seu design interno também. Por dentro, a pirâmide não tem semelhanças com as outras pirâmides. E, apesar da crença popular, não foram encontradas múmias em nenhuma delas. Se você acha isso um pouco estranho, espere pelo próximo. Não há absolutamente nenhum hieróglifo encontrado em nenhuma das pirâmides. E isso vale para os dois lados. O que estou querendo dizer? Também não há pirâmides, ou qualquer coisa que se assemelhe a uma pirâmide em nenhum hieróglifo. O Sr. Thomas acredita que as pirâmides foram criadas centenas de milhares de anos antes dos egípcios por uma civilização que foi extinta. Falando em civilizações, em seu livro, ele até menciona os gregos. Ele afirma que, na Grécia, havia outra antiga raça de pessoas que também foi extinta.
Ele afirma que eles eram extremamente altos, com olhos azuis e cabelos loiros, e tinham acesso a uma avançada tecnologia, que os gregos não poderiam conhecer nem mesmo em seu auge. Antes de nos afastarmos muito dos blocos de pedra, vamos falar sobre outro mistério: o templo em Baalbek, no Líbano, e os gigantescos blocos em sua base. Essas pedras que compõem Heliópolis também foram usadas para o templo em Roma. As fundações dos templos são feitas de pedras de trilito de 900 toneladas. E, segundo o autor, isso é a prova de que deve ter havido uma antiga civilização perdida com tecnologia avançada. A maioria dos arqueólogos afirma que essas pedras foram feitas pelos romanos. No entanto, não há evidências para apoiar isso. Os romanos não tinham o equipamento tecnológico para fazer as pedras, nem para erguê-las. Então podemos pensar, e se eles simplesmente as fizessem naquele lugar, naquele momento? Bem, essas pedras também foram levantadas a 9 metros de altura e colocadas uma ao lado da outra com precisão matemática. E não podemos nos esquecer dos blocos no topo de Heliópolis, no Líbano, que pesam cerca de 800 toneladas cada. Mas espere até ouvir o próximo. Os romanos nem assumem essas pedras. Eles alegam que construíram as laterais, mas não levam o crédito pelas pedras da base, extraordinariamente grandes e pesadas. O autor também faz uma observação interessante sobre a distância entre a capital romana e Baalbek, no Líbano. Por que os romanos construiriam as maiores pedras monolíticas do mundo em uma área tão remota e tão longe de sua capital e reivindicariam crédito por isso? Bom, pessoal, para mim é um mistério. Agora, vamos passar para o enigma mais intrigante: a Ilha de Páscoa, que está localizada no meio do Oceano Pacífico ou em lugar nenhum, se você preferir. O autor questiona como as pessoas a encontraram ou mesmo se estabeleceram em uma ilha tão remota há tanto tempo. Um dos significantes da Ilha de Páscoa são as estátuas Moai e o mistério em torno de quem elas retratam e por quê. O que é uma questão ainda maior é como elas foram criadas, movidas e posicionadas nos lugares em que foram encontradas. De acordo com este documento, a Ilha de Páscoa fazia parte de um continente agora perdido chamado Mu, que foi afundado no Oceano Pacífico em um cataclismo desastroso que aconteceu durante uma dessas mudanças de polos. O continente de Mu, segundo esse livro, era tão grande quanto a América do Sul, e o que hoje chamamos de Ilha de Páscoa é apenas o que restou desse continente. O autor também acredita que foi isso que aconteceu com a cidade perdida da Atlântida. Platão é até citado sobre isso, afirmando que toda a cidade de Atlântida afundou muitos quilômetros sob as ondas em apenas um dia. Embora toda essa história pareça muito intrigante e tenha alguns pontos interessantes, sabemos que, cientificamente falando, não é possível uma mudança cataclísmica de polos causando a extinção de civilizações inteiras. Imagine descobrir uma cidade antiga sem sair do conforto de sua casa. Em 1963, um homem da província de Nevşehir, na Turquia, fez exatamente isso. Ele estava reformando sua casa, então derrubou uma parede no porão e encontrou uma sala misteriosa. Ao continuar cavando, viu um túnel. Foi assim que a cidade subterrânea de Derinkuyu foi encontrada. Trata-se de um dos assentamentos subterrâneos de vários níveis mais profundos da Capadócia e de toda a Turquia. Essa obra-prima da engenharia tem 8 níveis. Os habitantes deles tinham acesso a porões, depósitos, capelas, uma escola, sala de estudos e outras estruturas. Todos os andares são conectados por uma extensa rede de túneis. Acredita-se que a cidade subterrânea foi construída como um abrigo. Não é possível ver a construção do lado de fora. Sua profundidade é de aproximadamente 85 metros. O complexo era grande o suficiente para abrigar cerca de 20 mil pessoas, além de rebanhos e mantimentos. Há também um poço de ventilação de 60 metros. As pessoas o usavam tanto para a passagem do ar quanto como cisterna, que fornecia água para os aldeões que viviam na superfície e também para os que se escondiam embaixo. Curiosamente, quem ficava nos níveis inferiores conseguia cortar o abastecimento para os de cima e o térreo. Isso mantinha a água segura de envenenamento potencial. O local foi projetado para proteção. Os túneis podem ser bloqueados por dentro com enormes portas redondas de pedra rolante. As passagens eram extremamente estreitas. Invasores em potencial tinham que entrar um de cada vez. Parece que pensaram em tudo no século 7 a.C. Os arqueólogos acreditavam que os frígios foram os primeiros a construir os níveis. Depois deles, a estrutura foi aproveitada e aprimorada na época romana. Foi quando as capelas foram adicionadas.
A época áurea de Derinkuyu, no entanto, foi durante a era bizantina. Mas como essas pessoas conseguiram criar esses túneis? Bem, a rocha em que os esculpiram não era comum. Era uma vulcânica macia. Surgiu devido a um processo geológico que começou há milhões de anos. Erupções vulcânicas cobriram a área com cinzas espessas. Em seguida, solidificou-se nesta pedra macia. Quando as forças naturais do vento e da água erodiram as partes mais moles, apenas os elementos duros permaneceram. Curiosidade: as chaminés de fada também são feitas de rocha macia vulcânica de formato complexo, mas se formaram naturalmente sem qualquer intervenção humana. Ainda estamos na Turquia, mas desta vez nosso destino é Çanakkale, onde um mito ganhou vida. Por 3.000 anos, as pessoas acreditaram que a Ilíada de Homero era ficção e que Troia nunca existiu. Em 1863, tudo mudou. O expatriado Frank Calvert descobriu ruínas antigas no oeste do país. Ele estava convencido de que pertenciam à antiga Troia. Heinrich Schliemann examinou a área em 1868. Foi quando a cidade viu a luz do sol novamente depois de tantos séculos. O local tem camadas complexas. Ao longo dos anos, 9 cidades antigas foram construídas umas sobre as outras. Os historiadores dizem que a área estava estrategicamente localizada entre a Europa e a Ásia, por isso se tornou um próspero centro comercial e cultural. Essa posição estratégica tornou Troia atraente ao longo da história. Após o conflito troiano, ela foi abandonada entre os anos de 1100 e 700 a.C. Então, os colonos gregos redescobriram a área e Alexandre o Grande a governou. Os romanos a invadiram. Falando desse evento, a primeira coisa que você veria ao visitar o local é uma réplica do cavalo de madeira de um filme rodado em 2004. A próxima parada é Lothal. Na década de 1950, este e vários outros sítios arqueológicos de Harappan foram descobertos na Índia. Essas novas províncias estenderam os limites da civilização do Vale do Indo. Lothal foi uma parte importante do povo Harappan. Tinha vastos campos de algodão e arroz, além de uma fábrica de miçangas, que eram feitas de pedras semipreciosas como ágata. Muitas foram encontradas mais tarde na Mesopotâmia, o que serve como evidência de que Lothal era um próspero porto comercial. Os arqueólogos acreditam que fazia parte de uma antiga rota comercial. Vestígios de agricultura? Check. Remanescentes de comércio? Check. O que mais? Restos de edifícios residenciais, ruas, calçadas de banho e esgotos. Algum planejamento urbano real e exemplos impressionantes de urbanização precoce. A cidade foi bem construída. Havia casas modernas. Algumas tinham 6 quartos, banheiros, um grande pátio e até uma varanda. Lothal também contava com o cais conhecido mais antigo do mundo, que a conectava ao rio Sabarmati e à rota comercial. A antiga cidade maia de Calakmul está localizada no sul do México, na floresta tropical de Tierras Bajas. Entre os anos de 500 e 800, foi o lar de mais de 50.000 pessoas. Havia uma praça central cercada por distritos externos. E se contarmos tanto os habitantes de todos eles quanto os que viviam no centro, a população chegava a mais de 1,5 milhão de pessoas. Foi um local habitável durante 12 séculos. Acredita-se que teve mais construções do que qualquer outro assentamento maia escavado na região. Depois do ano 1000, a civilização pré-colombiana enfrentou uma queda. O lugar que já foi o centro da Mesoamérica foi quase completamente abandonado. Calakmul estava no coração da segunda maior floresta tropical da América. Mas a área está bem preservada, então se você a visitar, poderá imaginar como era a vida nos antigos tempos maias. Os restos da cidade incluem complexos arquitetônicos e monumentos esculpidos, sistemas de defesa, pedreiras, recursos de gerenciamento de água, terraços agrícolas, enormes pirâmides de templos e palácios, sem mencionar uma variedade de enfeites corporais e outros objetos que os acompanham. Isso prova que sociedades complexas organizadas pelo Estado viviam nessa floresta tropical. Os maias retratavam a natureza em suas pinturas, cerâmicas, esculturas, rituais e até comida. Estamos indo para um lugar que as pessoas achavam que não existia. A cidade de Tonis Heraklion.
apareceu apenas em algumas inscrições e textos antigos. Acontece que ela estava esperando para ser descoberta durante milhares de anos. Os cientistas vasculharam a maior parte da costa do Egito. Mas então, o arqueólogo Frank Godil e sua equipe detectaram um rosto colossal olhando para eles debaixo d'água. A antiga Heracleion foi achada completamente submersa a 6,5 km da costa de Alexandria. Nas ruínas da cidade perdida, havia 64 navios, 700 âncoras e um tesouro de moedas de ouro. Os arqueólogos consideram uma estátua de 5 metros de altura e os resquícios do templo como as descobertas mais importantes da expedição. Naquela época, o local tinha cerimônias e celebrações que aconteciam no templo de Amun. As ruínas e artefatos foram feitos de granito e diorito, por isso estavam em boas condições mesmo após o contato com a água durante séculos. Eles dão às pessoas um vislumbre de como era a vida há 2.300 anos em um dos portos comerciais mais importantes do mundo. A cidade tinha uma rede de canais. Você pode pensar nisso como uma antiga Veneza egípcia. Eles ligavam muitos portos e ancoradouros separados. Torres, templos, casas e outras estruturas também eram conectados por pontes. Thonis Heracleion era o principal porto do país para o comércio internacional e a cobrança de impostos. Ninguém sabe ao certo como o local acabou submerso, mas os arqueólogos relacionam o fato a causas naturais. No final do século II a.C., provavelmente após uma inundação, Heracleion ficou coberta de água. Então Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, tornou-se mais gloriosa. Mas antes disso, essa era a principal porta de entrada para o Egito. Assim, após o desastre, muitos navios que se dirigiam para lá tiveram que mudar de rota e ir para Alexandria. A cidade perdeu sua glória até sua redescoberta em 1933. Mesa Verde é um parque nacional americano no Colorado e a maior reserva arqueológica dos Estados Unidos, com mais de 5.000 sítios arqueológicos, incluindo 600 moradias em penhascos. Seu nome vem do formato das montanhas da região, com topos planos e encostas íngremes. O parque é um sítio arqueológico ancestral pueblo. A partir de 7500 a.C., um grupo de paleoameríndios nômades viveu sazonalmente em Mesa Verde. Eles eram caçadores, coletores e agricultores e construíram os primeiros pueblos da região. No final do século XII, começaram a erguer enormes moradias em penhascos, que agora são as estruturas mais conhecidas do parque. Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido.
Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos, mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo.
Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática, um lugar conhecido como a Cidade Perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a Cidade Perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo.